Você deseja ter acesso imediato a mais de 120 conteúdos sobre como morar ou investir aqui nos Estados Unidos? Então acesse agora a nossa área de membros aqui no canal do YouTube da TV Flórida e se inscreva. Você tem acesso imediato. Para você que é patriota, seja muito bem-vindo. Esperamos você no nosso canal de membros aqui no TV Flórida Premium. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Complicou-se a situação, mais ainda a situação no Oriente Médio. Esta noite, de quinta para sexta-feira, intensificaram-se os bombardeios na região. O ministro de Relações Exteriores, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou hoje em Tel Aviv. Ele vai conversar com o primeiro-ministro Netanyahu e, segundo se informa, há um recado do presidente americano no sentido de que os Estados Unidos, no sentido de que Israel, de alguma maneira, amenize a situação dos civis em Gaza, ou crie um sistema para abastecimento, ou permita a saída através de algumas das suas portas das fronteiras, etc., etc. O problema é a questão humanitária em Gaza. A capital de Gaza, a cidade de Gaza, segundo as tropas de Israel, estão cercadas. Benjamin Netanyahu diz que as tropas ontem completaram o cerco ao Hamas dentro da cidade de Gaza, que é a maior e mais numerosa da faixa de Gaza. Os brasileiros, 34 brasileiros que estão dentro da faixa de Gaza, perto da porta de Rafah, ainda não conseguiram sair. Saiu uma terceira lista de pessoas autorizadas a deixar Gaza, a faixa de Gaza, pela porta de Rafah, que é fronteira com o Egito, mas os brasileiros continuam sem licença para sair. São 34, a estrutura está toda montada, ônibus, eles estão num abrigo, numa escola em Rafah ou nas proximidades de Rafah, tudo pronto, um avião pronto no Cairo para essa viagem e não sai a autorização. Parece que é um jogo de empurra, não entendo porque o Egito fala que o problema está com Israel, quando a questão é a fronteira do Egito. As primeiras informações davam conta de que a questão era apenas burocrática. Havia muita pressão, muita gente saindo ao mesmo tempo, o posto, né, em Rafah não aguentaria essa movimentação, essa saída de tanta gente, etc., etc. Hoje já havia uma informação, a informação não dá para endossar, diz que se trata a uma retaliação ao Brasil por manifestações do presidente Lula em relação ao Hamas, etc., etc., etc. Eu acho difícil, eu continuo acreditando em problemas burocráticos, é uma questão humanitária, não acredito que alguém possa imaginar uma canalice dessas de segurar 34 pessoas que têm passaporte brasileiro, que são brasileiros, que estão, enfim, burocraticamente
comprovado que são brasileiros, etc., etc., saírem da faixa de Gaza via uma retaliação. Dizem também outras fontes, isso nós já tínhamos dito ontem, os jornais repetem hoje, que o problema continua sendo burocrático, as pessoas, o Egito quer investigar detalhadamente pessoa por pessoa, então os brasileiros estão lá no fim da fila. Repito, hoje saiu o terceiro grupo, né? Está aqui até no boletim da CNN quem saiu. Saiu mais um grupo dos Estados Unidos. Saiu mais um grupo dos Estados Unidos. Fala na chegada do Blinken a Tel Aviv, dizendo que ele já viajou 2 vezes no mês passado para Israel. E deixa eu ver quem saiu. Em declarações à imprensa, Blinken disse que planejava, eu não estou vendo essa terceira lista aqui, que teria sido liberada, mas mais uma lista, isso eu tenho certeza, com norte-americanos. Enfim, tem um problema no ar aqui com o Brasil, que ninguém sabe exatamente porque. Olha aqui, estão aqui os países da terceira lista. Alemanha, Estados Unidos, Itália, Indonésia, México e Reino Unido. São 571 pessoas liberadas, dentre as quais 367 são americanos e 127 britânicos. O embaixador do Brasil no Egito, Paulino de Carvalho Neto, disse à CNN na segunda-feira não haver previsão no curtíssimo prazo de saída dos 34 brasileiros da faixa de Gaza. Eu sei que a irritação do Itamaraty e no Planalto há um temor político de que isso rebaixe o que o Planalto supõe que seja uma atuação brilhante do Brasil nessa saída dos refugiados, das pessoas, dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Ontem chegaram os brasileiros da Cisjordânia. Lá há pequenos problemas, não é nada parecido com o que está acontecendo em Gaza. Há manifestações de apoio ao Hamas. A intensificação de hoje, segundo muitos observadores, representa um avanço das tropas israelenses, aquele avanço anunciado nos primeiros dias. Israel bombardeou de novo Jabalia, bombardeou mais um acampamento de refugiados, enfim, a situação é uma situação gravíssima na região, especialmente sob o aspecto humanitário. Também há uma concentração de tropas israelenses que fazem um treino no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, né? Fala-se em que o outro movimento terrorista, o Hezbollah, que se instala no Líbano e é muito mais forte que o Hamas, pode entrar. Há escaramuças, sempre houve escaramuças lá, mas fala-se que o líder máximo do Hezbollah, né, o Nasrallah, irá fazer um discurso hoje, e há uma imensa expectativa sobre esse discurso, porque acham até que ele pode entrar na guerra. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. O temor é o envolvimento material do Irã. Acho que o próprio Irã não deseja isso. É a ampliação para a região toda do conflito que se cinge hoje a Israel e o Hamas, mas isso pode crescer, teme-se isso. Lá estão os navios porta-aviões americanos,
caças, etc., para tentar evitar uma intervenção iraniana. O Irã age manipula o Hezbollah e manipula o Hamas. Vamos ver o que vai acontecer com esse discurso de Nasrallah. Continuam os foguetes sendo atirados da faixa de Gaza contra alvos israelenses. Alvos não, são atirados a esmo contra cidades israelenses. Quer dizer, do lado de lá também tem ataques, embora muito menores. A ONU fala em uma questão desproporcional, né, da retaliação israelense em face dessa invasão bárbara, dessa invasão criminosa feita pelo Hamas, que agora posa de vítima, né, contra civis, crianças, mulheres, idosos, destruindo kibbutzim na região, matando gente a esmo, matando civis, quer dizer, o objetivo é civil. E é bom lembrar que o Hamas não luta nada pela tal libertação da Palestina, é um problema, essa questão da Palestina é um problema, e luta, sim, segundo os próprios escritos, a própria Constituição, regulamentação, o que quer que seja, desse movimento terrorista, pela extinção do Estado de Israel, pura e simplesmente pela extinção. Quer dizer, fica difícil você imaginar que esse pessoal vai se sentar à mesa, Israel vai se sentar à mesa com um movimento terrorista que preconiza, na abertura da sua Constituição, o fim do Estado de Israel. Pronto, aí está. Há uma preocupação no mundo com o crescimento do antissemitismo e anti-islamismo. Houve uma ação antissemita aqui, num quadro em São Paulo do Cobra, que tinha temas judaicos, tá? E isso causa preocupação à comunidade aqui no Brasil, à comunidade árabe, inclusive palestinos, e a comunidade judaica se dão bem aqui no Brasil, e seria lamentável, e é lamentável, que algumas pessoas querem reproduzir aqui esse conflito, e o conflito de árabes e judeus. Tem uma coisa que me pareceu grave, que foi a Jordânia, que reatou reações com Israel, de retirar o seu embaixador. A retirada do embaixador representa um tipo muito grave, né, de protesto contra o que está acontecendo. Então, a Jordânia, né, que vinha muito bem com Israel, retirou o seu embaixador, que é, digamos, um passo antes do rompimento de relações diplomáticas. Por enquanto, o rompimento só que se tem notícia é da Bolívia. Bom, a gente volta, se necessário, ao tema. O segundo tema de cobertura dos jornais hoje é a questão, segundo não, para alguns é o primeiro, olha a manchete da Folha aqui. Aliados buscam saída para Haddad no debate da meta. Ministro da Fazenda está sob fogo desde que Lula sinalizou o fim do déficit zero. Sinalizou, tudo indica, sem conversar com Haddad, sem avisá-lo e sem a presença dele. Então ele está desautorizado, totalmente desautorizado, para não dizer desmoralizado. Tem setores do PT que pretendem, entre aspas, salvar, né? Deixa eu ver como a Folha encarou isso. Quer ver? Ministros do governo Lula procuram uma forma de reduzir o intenso desgaste do ministro Fernando Haddad, decorrente da sinalização pública dada na semana passada pelo presidente de que sua administração não vai mais buscar o déficit público zero no ano que vem. E vai por aí adiante,
Quer ver? Enquanto isso, aliados de Haddad têm tentado dizer que ele não foi isolado e sugerem saídas que tragam a discussão para o Congresso. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, por exemplo, passou a defender o déficit zero até que saiba como será garantida a ampliação da arrecadação. E a arrecadação é a grande âncora, né, dessa reforma tributária. Gente, a história não está boa, embora o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diga que já há votos favoráveis suficientes para a aprovação da reforma tributária. Não sei. Ele, claro, tem condições melhor que qualquer um para fazer a avaliação. Ele tem conversado com lideranças, mas não me parece que isso seja tão seguro como o ministro coloca. Olha, um general do alto comando da Ucrânia admitiu ontem que essa tal reação da Ucrânia, lembra, né, que ia não deu certo. Não deu certo. Olha, general ucraniano admite fracasso na contraofensiva. Comandante militar teme derrota para as forças de ocupação da Rússia se país não receber novas armas. Uma coisa que realmente é desagradável para o mundo, tem uma nota pequena aqui na Folha, que a Rússia saiu do tratado que proíbe testes de armas nucleares. Isso foi assinado pelo presidente Putin na quinta-feira, uma lei que revoga a ratificação da Rússia do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. É um decreto publicado em Moscou. A China, a Folha diz aqui que a China nunca ratificou, os Estados Unidos que assinaram, mas nunca ratificaram, porque a ratificação normalmente é um ato do Congresso, do Parlamento. A China também nunca ratificou o acordo, embora nunca tenha entrado em vigor, o acordo foi ratificado por 178 países. Era um caminho, né? Ninguém ratificou. Essa coisa nuclear, que é sempre uma ameaça, sabe-se, teme-se que o Irã está desenvolvendo artefato nuclear. Israel desmente, mas é evidente que tem, isso já foi denunciado mais que uma vez, na região de Dimona, enfim, e deve ter em outras regiões escondido, e teme-se, né, que a ampliação para a região do conflito possa trazer algo que passe pela cabeça maluca de alguém a utilização de um artefato nuclear, e isso poderá ampliar gravemente o conflito. Aí o planeta vai para o beleléu. Se não vai chegar próximo a isso. Aí, quer ver? Temos votos para a reforma tributária, afirma relator, numa entrevista de quase uma página para a Folha. Senador diz que exceções foram necessárias e que houve contenção de danos. Não sei se houve, não, tanto que o Fernando Haddad fala em subir 0,5% a alíquota do IVA, e seria um novo imposto que vai substituir um monte deles, e isso transformaria o Brasil em ter a alíquota de IVA maior do mundo, a maior alíquota de imposto do IVA do mundo.
não é para ter o maior imposto do mundo, que eu imagino que a gente está fazendo uma reforma tributária que se vai facilitar, vai resolver e tudo. Olha, tem uma informação aqui no Globo que me parece importante para os estudantes que vão fazer o Enem neste fim de semana. Olha aqui. Cidades liberam transporte para os estudantes fazerem o Enem. Pelo menos 8 capitais, entre elas São Paulo, já anunciaram que o transporte de ônibus para o Enem será gratuito. O exame acontece nos próximos 2 domingos e MEC é alvo de críticas por falha no sistema de inscrição que aumentou a distância entre a casa de estudante e o local da prova. O MEC pensa que nós todos somos idiotas e diz que é a empresa contratada que errou. A responsabilidade pelo que a empresa contratada faz é do MEC. Ele que cobre da empresa. Mas a sociedade tem que cobrir isso do MEC e foram feitos verdadeiros absurdos, confundidos bairros com cidades. Teve aluno que recebeu a informação que faria exame em outras cidades que tinham o mesmo nome de um bairro próximo ao dele. Quer dizer, isso é uma vergonha. Vergonha. Ministério da Educação. Muito bem. A Haddad indica que a alíquota deve ir a 27,5 com as novas exceções. Nós já mostramos isso para você. Olha aqui, Copacabana. O que aconteceu ontem? Argentinos e brasileiros brigam no Rio. Hoje, Boca e Fluminense, decisão da Copa Libertadores e tal, em pleno Maracanã. Tem um monte de argentinos que deveriam ser muito bem recebidos. E aí estavam na praia de Copacabana e aí apareceu um pessoal do Fluminense. Conclusão, quebrou o pau. Quebrou o pau. Olha o número de pessoas. É claro que os argentinos estavam festejando, estavam com as bandeiras do clube. Aqui, não sei se aqui é Copacabana, deve ser, sim, claro, é ontem. Enfim, aí entrou a polícia, bombas de todo, agressões, bombas. A polícia diz detido 2 argentinos e um brasileiro. E o embaixador argentino no Brasil reclamou do exagero de uso de violência pela polícia. Imagine, embaixador, se a polícia no Brasil vai usar de violência. Imagine, o senhor está enganado. Nada, não usou violência, nem nada. Isso é fofoca da oposição. Lula, tem a Vera Magalhães. A Vera Magalhães diz tudo, né? Por isso que tem muita gente brava com ele e tal. Alexandre de Moraes. Lula quer mostrar que a esquerda tem plano para a segurança. Tem nada, né? Isso é um cenário. Isso que nós assistimos foi um cenário, não se aprofunda. Nada, nós já vimos esse filme algumas vezes. Aliás, um dos jornais faz um editorial a esse respeito. Né? É um cenário, é um cala-boca que dá à população. Enfim, tá, aqui tem um editorial da Folha. Sufocar as milícias. Deve-se combater quem dá sustentação política e econômica aos grupos que se espalham pelo Rio. Aí no fim, quer ver, o final aqui, há muitas ideias para o Rio de Janeiro. Fazer com que funcionam exigem mais inteligência e planejamento do que ações de alta visibilidade, mas de pouco efeito prático. Aí a Folha dá uma cutucada, né? Cutucada nesse plano
né, que é um plano. E aí você vê coisas, vamos fiscalizar as fronteiras. Isso devia estar sendo feito no cotidiano. Precisa de gente, precisa de equipamento e precisa de inteligência no sentido de informação, né? É só isso que pode combater, assim mesmo vai reduzir. Agora, a intensidade da existência de milícias, tráfico, jogo do bicho, blá, 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 no Brasil todo, é um negócio. Não é o jogo do bicho em si, o jogo do bicho hoje é uma coisa mafiosa. Tem a Globoplay que está apresentando um seriado, né, com uma série sobre jogo do bicho. Eu não assisti, mas me dizem que é muito interessante. Tem outra coisa chegando às telas, que é O Legado de Mussum, em longa, dirigido por Silvio Guindani. O ator Ailton Graça recria o comediante e avisa: Mussum está vivo. Grande artista, né? Grande artista. O Estadão coloca aqui, com guerra crescem casos de antissemitismo e islamofobia. Estados Unidos, Europa e Brasil veem aumento de ameaças e agressões. A ignorância anda solta, né? A violência, a ignorância, saudades do nazismo, saudades do nazismo. Tem um editorial sobre segurança aqui, que eu estou vendo do Estadão, chama uma GLO, que é a cara deste governo. Medida populista e de curto prazo, editada por Lula e Dino, não tem como dar certo. Está aqui o editorial da Folha. O outro editorial é Sonhos de um Estado confessional e iliberal. PL proibindo o casamento homoafetivo é exemplo de como grupos ideologicamente motivados querem usar instituições jurídicas e parlamentares para impor convicções pessoais. É aí essa tentativa de dar uma recuada no casamento homoafetivo. Enquanto não for obrigatório, casa com quem quiser. Tem uma história que eu me lembro de uma mulher que casou com um piano, ela se apaixonou pelo piano. Que história é essa? Deixa as pessoas viverem. Quer fazer casamento homoafetivo, homem com homem, mulher, case. É problema da vida privada das pessoas. Não tem que o Estado meter a mão nisso, né? Novo RG passa a ser emitido em todos os estados a partir de segunda-feira. Não é obrigatório, só os novos. Deixa eu ver. Com Braga Neto inelegível, o PL aposta na ex-Abinho Ramagem. Não sei se ele é popular no Rio. Não é tão, né, popular no Rio, mas está aqui o prefeito Paes é candidato à reeleição, tem apoio da esquerda, enfim. Bolsonaro acumula R$1.600.000 em multas. Parte deve ser anestesiada. Anestesiada. Olha Freud. Anistiada. Anestesiada. Governo prepara a licitação para a internet em praças que só a Starlink pode atender. A Starlink tem mais velocidade, etc. Agora, precisa conversar e precisa de uma explicação mais clara do Ministério das Comunicações. Que história é essa? É a internet do Elon Musk. Essa dizem que é muito boa, mas que uma explicação mais clara, né? Fazer um edital que só pode ser atendido
por ela é uma coisa, no mínimo suspeita, no mínimo suspeita. Bom, tem uma coisa aqui para terminar, que dizer, plástico que vira adubo é aposta de sócio dos shoppings Rio Sul e Miller. Empresário investe em empresa de bioplástico, criada em Universidade dos Estados Unidos. Sócios e clientes da XP, além da Positivo, também participam do projeto. Interessante, muito interessante. Vamos ver quem tomou. Tem uma história que, se não me engano, a Veja está trazendo. A Venezuela está ameaçando invadir a Guiana. Ela reivindica uma parte do território da Guiana, que eu não sei exatamente quanto é, falam em 2/3, outros falam em 1/3 da Guiana, que é cortada por um rio chamado Essequibo. E aí, lá de 1900 e nada, a Venezuela, derrotada em arbitragem internacional, várias vezes, quer porque quer e agora estaria concentrando tropas. Tem petróleo nessa região, o pessoal da Guiana está em pânico. Você confia nesse cara, nesse Maduro? Você confia, Fernando? E ele está com problemas, só falta um conflito na América do Sul com 2 países que fazem fronteira com o Brasil. Tomara que não seja verdade, mas é uma informação que está aí. Vamos a quem tomou cafezinho conosco nesta sexta-feira ensolarada em São Paulo, mas diz que mais tarde, ensolarada e quente, né? J. Moura, Maria Silvia, Bruno Piagentini, Diocleciano Leal, Gisela Lara, Luísia Pacheco, Vomer Simone, Vanderlei Todesca, Débora Diniz, Deise Gomes, Raquel Policarpo, Ulda Perim, Emerson Santos, Josué Amorim, Eduardo Lucena de João Pessoa, Adonias Michael de Campo Grande, Edjário Ferreira de Itabi, Sergipe e Edmar Wilms de Palmitos, Santa Catarina. Tivemos ontem a nossa solidariedade, mais enchentes, muito no Paraná, também em algumas regiões de Santa Catarina continuam sofrendo, e Rio Grande do Sul, e pode haver mais ainda. Pessoal, bom fim de semana com todas essas guerras e tudo isso. Até segunda-feira. Bom dia.